que ama o filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu que tomo a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. Eu que a perder a sua vida por minha causa, encontrá-la. O que vos recebe a mim, recebe o que me recebe. E recebe aquele que me enviou. O que recebe um profeta em nome de um profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem recebe a um homem justo, em o nome de um homem justo, receberá a recompensa de um homem justo. E todo o que der beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos apenas em nome de um discípulo. Em verdade, em vós eu que digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Semana eu estava orando, e Deus pediu para mim abrir nesse capítulo. Paz em paz, e eu serei a espada. Isso aí veio de confronto a mim. Não queires. Jesus é amor, é vida, é salvação. Aí também é espada. Então essa palavra veio de confronto a mim. Que a gente possa, sim, a gente sabe que Ele é amor, mas também Ele é espada. Amém. Agora, entendendo nesse sentido Ele como espada, a Bíblia fala que a palavra ela é como uma espada de dois gumes. Se você puder, Samuel, coloca uma imagem de uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes é uma espada que tem corte dos dois lados. Se você pega aquelas espadas japonesas ou uma faca, tem uma lâmina só com corte, mas a de dois gumes ela tem corte dos dois lados. Então você imagina que se uma espada ela vem com a lâmina na carne, na junta aqui, ela entra cortando, e quando ela sai cortando. E a Bíblia fala que ali está a espada de dois gumes, Os gumes são as lâminas, Tem a lâmina de cima e de baixo. Então ela corta quando entra e corta quando sai, fazendo uma limpeza por completo. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela entra dentro de nós, cortando, e sai produzindo também essa limpeza, esse corte. Então, nós entendemos nesse texto, e Deus está falando especificamente aqui com alguns, se não com todos, que estar obediente a Cristo e a palavra, é muito diferente desse evangelho que a gente vê hoje de aceitação, de aprovação. Porque aqui está falando que esse evangelho, ele vai gerar até, às vezes, um desconforto dentro das nossas casas, família. Às vezes, sogro contra cunhado, contra nora, contra genro, pai contra filho, filho contra pai. Em que sentido? No sentido que, quando a palavra ela vem e ela nos limpa, nós somos totalmente comprometidos com essa palavra, nós vamos muitas vezes desagradar outros interesses, até mesmo de pessoas que nós amamos, família, pessoas não vão ficar do nosso lado. Quem aqui já teve problemas com amigos, familiares por você se posicionar? Até com a esposa, com o marido, Mas esse é o verdadeiro evangelho. Então, não se turbe o teu coração quando você fala, não, mas parece que eu estou servindo a Deus, e parece que as coisas estão tudo piorando, estão mais difíceis. Parece que tem gente que começou a me tratar diferente, então você está no caminho certo. Ok? Deixa esse versículo ali, que ele veio trazer espada, veio trazer às vezes uma separação. Quem aqui consegue identificar, preste bem atenção no que eu vou te dizer, talvez para você não é claro isso,
Mas quem consegue identificar alguns sistemas familiares que funcionam dentro da tua família? Levanta a mão. O que eu quero falar de sistema familiar? Por exemplo, se você age de uma forma, né, que compensa seu pai e sua mãe, ou um parente, você está recompensando ali, você está uma troca, você é valorizado, senão você não é reconhecido. Quem já percebeu, por exemplo, um tipo de sistema assim? Nós podemos ver que até dentro da nossa família de sangue, tem alguns sistemas de manipulação. Quem está entendendo? E que Jesus, Ele quer que nós sejamos totalmente livres, ok? De todo o sistema de manipulação, e que nós estejamos somente escravos a Ele e a sua palavra, não livres para viver como nós queremos, mas sujeitos a Cristo. Amém? Então, não imagine que eu vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas a espada. A espada muitas vezes traz esse desconforto. Lembre-se que nessa época a arma de guerra era uma espada. Não tinha arma de fogo naquela época ainda. Ele dá esse exemplo, né? Então, nós estamos numa guerra. Quem é o nosso inimigo? A carne, né? E aquele espírito que atua por trás da carne. E às vezes é nosso amigo, nosso familiar, marido, esposa, né? Então, estar comprometido e aliançado com Cristo, que é um compromisso muito sério, né? Nós estamos todos os dias sujeitos a enfrentar essas oposições. E às vezes, quem vão ser as pessoas que nós vamos enfrentar? Está escrito ali, né? Pai, mãe, pode passar no versículo, né? Filha, nora, sogra, né? Seus inimigos estarão na sua própria casa, né? Então, você vê que hoje em dia, às vezes as pessoas vão na igreja, né? Aí um evangelho mais nivelado por baixo, não, está todo mundo feliz, está todo mundo bem, né? E nós vemos muitas vezes até aqui na igreja, que às vezes o filho vindo e confrontando os seus pais, olha, a gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que jejuar mais. Então, esse evangelho ele vai entrando, ele vai gerando uma transformação. Por quê? Ele vai limpando, a espada ela faz o quê? Limpa. Quando você vai preparar uma carne na sua casa, o que você faz? Você limpa ela, tira as impurezas, a gordura, com a lâmina. Então, eu quero que a gente ore um pouco agora, você feche os seus olhos. E o que Deus hoje precisa tirar da tua vida? Espada. Não é o que Ele precisa te dar hoje. Você não veio aqui agora pedir para Deus te dar nada. Aqui como espada agora, o que você precisa reconhecer, assim como eu que sou pecador, você também, todos nós, dizer, Senhor, limpa isso aqui, ó. Limpa ainda talvez a necessidade que eu tenho de ser valorizado pelas pessoas. Vou dar algumas dicas. A necessidade talvez que eu tenho de ser reconhecido pela minha família. Às vezes você observa, por exemplo, que está vindo demais na igreja buscando a Deus, você sente que em casa começa uma rejeição, uma reprovação, e então você começa a não ser tão fiel a Deus, não vir tanto, tenta assim, fazer um bem bolado, você tenta não querer trazer problema para você. O que você precisa limpar? Você precisa da aprovação de quem? Você precisa do reconhecimento de quem na sua vida? Você precisa realmente de quem? Talvez você precisa ficar livre da mentira, do orgulho. Talvez você ache que uma pessoa, sempre que é o dono da razão, está certo. Até tem um senso crítico em relação a Deus, a Bíblia, a religião, a igreja, né? O que realmente você precisa ser sincero, dizer, Espírito Santo, limpa com a palavra hoje, tira de mim com a tua palavra. Pega a espada e começa a limpar. Vamos orar. Eu estou conduzindo você, ensinando você, mas comece a orar e dizer, Senhor, limpa isso aqui, dá um nome: orgulho, inferioridade, incapacidade, medo, mentira. Vai limpando, Senhor. Necessidade
reconhecimento. Às vezes você tem heranças da sua família que você não cortou da tua vida, herança de fofoca, herança de falar da vida das pessoas, de inveja, de controle, de manipulação, espíritos familiares que ainda regem a sua vida. Ore e diga: Senhor, limpa, Senhor, corta, Senhor, arranca, Senhor. Eu quero me tornar completamente limpo. Talvez espírito de sensualidade, vícios, pornografia, ira, violência, revolta. Senhor, vai limpando. Estamos aqui, a tua igreja. Nós precisamos de ti, Senhor. Vai nos guiando, vai nos orientando. Nós queremos estar limpos, completamente limpos. Vaidade, vai limpando, Senhor. Vai limpando, Senhor. Vai passando a tua espada. Vai tirando, Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso. Oh, Espírito Santo, nos limpa, Senhor. Nós queremos ser limpos, verdadeiramente limpos, transformados. Muitos vêm para a igreja porque querem paz. Muitos vêm para a igreja porque querem buscar uma bênção e querem ter paz interior. Mas só podemos ter a paz e a bênção se antes formos libertos. A espada precisa nos limpar. É a palavra. Nós precisamos estar limpos pela palavra. Nós queremos bênçãos sem transformação de vida. Nós queremos paz sem sermos transformados. Nós queremos um resultado diferente sem termos atitudes diferentes. É o que o Espírito Santo está falando. Muitos vêm na igreja, eles se acham no direito de dizer: Senhor, eu quero ser abençoado na minha vida sentimental, financeira, eu quero a minha cura. Mas eles não querem ser transformados. Eles não querem serem limpos. Eles não querem que seja arrancado deles circunstâncias, atitudes que precisam ser tiradas. Senhor, nós queremos ser limpos. Talvez você é uma pessoa que se compromete com tantas coisas e você não cumpre, você não tem palavra. Então você precisa dizer: Senhor, me limpa, retira isso de mim. Se é uma pessoa inconstante, vai orando, vai dizendo: Senhor, tira, limpa. Passa a tua espada, Senhor. Me torne limpo, eu quero ser limpo completamente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você tem conhecimento da verdade, você tem a oportunidade de ser liberto. Senhor, nós queremos utilizar essa oportunidade de libertação. Queremos ser libertos nesta noite. Nos limpa completamente, Senhor, de toda mentira, de toda vaidade. Limpa-nos, Senhor. Passa a tua espada, Senhor. Oh, aleluia. Confessa ao Senhor. Confessai vossas culpas, confessai vossos pecados. Confesse. Confesse ao Senhor. Aleluia. Aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Ele alcança o perdão. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ser transformados. Nós não estamos aqui atrás de bênçãos. Nós não estamos aqui somente atrás, Senhor, de buscar a paz interior, alívio para nossas almas. Nós estamos aqui primeiramente porque nós queremos ser filhos. Nós queremos ter práticas como a do Senhor. Nós queremos ser como Tu és. Porque o filho faz aquilo que o pai faz. Nós queremos ser filhos de Deus. Nós não queremos simplesmente ser pessoas que buscam as bendições. Não queremos usar o Teu nome, Senhor.
Nós queremos o Senhor, nós queremos ser como Tu és, transforma-nos. Nós sepultamos hoje o nosso eu. Tantas campanhas em tantas igrejas, tantos lugares onde se oferece o bem para o nosso eu. Pare de sofrer, seja abençoado, receba o Teu milagre, receba a Tua bênção. Senhor, nós sabemos que as bênçãos são consequências de filhos obedientes, é só uma consequência, Senhor, mas nós queremos sepultar o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, Senhor. Nós não viemos prestar um culto para nós não viemos prestar um culto para as nossas necessidades, nós não viemos aqui prestar um culto, Senhor, para nós sermos o foco. Tu és o foco, Senhor, Tu és a pessoa mais importante neste lugar, Tu és a única pessoa digna de todo louvor, de toda adoração, digna de todo culto, é o Senhor. E nosso maior desejo, Senhor, é ser como Tu és, é ter o Teu caráter, Senhor. Seja o Seu sim, sim, o Teu não, não. Nós queremos, Senhor, ser como Tu és. Nós possamos, Senhor, resplandecer, Senhor, o Teu caráter. Que quando as pessoas nos conhecerem, que elas possam nos ver como cartas vivas, como Paulo disse, vocês são cartas vivas. A Bíblia que o mundo lê, nós queremos ser, não somente um livro, mas que em nós sejamos a Bíblia, nós sejamos pessoas honestas, sejamos pessoas, Senhor, que têm domínio próprio, pessoas, Senhor, que não fala mal do seu próximo. Aleluia. Esse é o nosso desejo, Senhor. Aleluia. É o desejo do nosso coração. Deixa eu te fazer uma pergunta para você aqui. Quem aqui já ouviu falar sobre os 10 mandamentos? Levanta a mão, bem alto. Todo mundo já ouviu falar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, é só uma pergunta de curiosidade. Se eu fosse pedir para alguém vir aqui na frente e falar de cor os 10 mandamentos, quem conseguiria falar sem olhar na Bíblia agora? Levanta a mão, seja sincero. Os 10. Eu não vou pedir para vir não, pode ficar tranquilo, só para me saber. Quem conseguiria falar os 10? 9. Quantos conseguiriam falar 9? 8. 8. 7. Quantos conseguiriam falar? 6. Sem olhar. 5. Metade. Levanta a mão, deixa eu ver. 5. Tá. 4. 3 mandamentos dos 10. Quantos conseguiriam falar? Bem alto, levanta a mão, deixa eu ver. 2. 1 mandamento. Quantos conseguiriam falar? Quer ver? Vamos fazer diferente de novo? Senta todo mundo, vamos fazer um exercício. Todo mundo. Agora eu vou fazer diferente. Vamos lá. Eu quero que você olhe mesmo ao redor. Fica tranquilo que ninguém vai vir aqui na frente, é só um teste. Quantos aqui sabem que existem 10 mandamentos? E Deus deu esses mandamentos para preservar o povo dele. E quando Deus deu esses mandamentos, Ele diz que aqueles que obedecessem esses mandamentos seriam abençoados, e aqueles que desobedecessem seriam amaldiçoados. Não é uma opção, não é uma condição sim ou não. Se você quer ser abençoado, você tem que obedecer os 10. Quantos aqui querem ser abençoados? Alguém aqui deseja ser amaldiçoado? Então precisamos ser obedientes aos 10 mandamentos. Agora uma pergunta. Só fique de pé quem consegue dizer os 10 mandamentos sem olhar na Bíblia. Ninguém. Só fique de pé quem consegue citar 9 mandamentos sem olhar. Aqui nós devemos ter o que? Umas 50 pessoas? Uma pessoa consegue falar 9.
Pode sentar, irmão, obrigado. 8 mandamentos. Uma pessoa. 7. Uma pessoa, 2 pessoas. Obrigado. 6. 2 pessoas, 3 pessoas. 5. Pelo menos metade, né? Você consegue ser meio abençoado então, né? Não, fica em pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então quer dizer, nós devemos ter umas 50, 60 pessoas aqui. Metade do grupo que está aqui consegue consegue ser meio obediente, por isso consegue ser meio abençoado. 4. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3 pessoas. Um mandamento. 1. Agora fica de pé quem não consegue citar nenhum mandamento sem olhar na Bíblia. Aí a conta tem que fechar. Se você não ficar de pé agora, você está mentindo. Quem não consegue citar nenhum sem olhar. Teve gente que não ficou em pé em nenhuma condição. Tem que ficar agora. Seja sincero, porque a verdade é liberta. Vocês não ficaram em pé nenhuma vez, então tem que ficar agora. Vocês aí, tem mais gente que não ficou em pé em nenhum número, que eu fiquei observando. Então, aonde que a gente quer chegar com isso? Pode sentar, obrigado. Vocês conseguiram entender? Uma pergunta muito simples. Quem aqui conhece a Bíblia, independente da sua religião, tem um relacionamento com Deus há mais de 10 anos? Fica de pé. Há mais de 10 anos você conhece a Bíblia, vai na igreja. Pode sentar. Há mais de 20 anos. Pode sentar. Há mais de 5. Ok. Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que nós decidimos servir a Deus? Existem algumas respostas para isso. Talvez o Espírito Santo pediu para mim ficar descalço hoje, porque ele quis dizer: precisamos voltar às nossas raízes. O Evangelho é simples. E é simples de entender. E quando eu faço essas coisas, eu sei que algumas pessoas são tímidas. E acredite se você quiser, eu sou uma pessoa tímida. Acredite se você quiser. Então, de maneira alguma eu estou querendo te julgar ou te expor, mas eu estou aqui como um professor. A Bíblia fala que o pastor, ele é um professor, ele é um mestre, para te ensinar, para te ajudar a entender. Porque se você for embora daqui, só debaixo de uma oração, derramar óleo na tua cabeça e não entender nada, a tua vida não muda. Então, vamos entender uma coisa. Existem algumas respostas. Por que eu decidi servir a Deus? Ou porque temos medo de sermos condenados e ir para o inferno? Ou porque nós queremos alguma bênção pessoal, precisando naquele momento, casamento, vida sentimental, cura, um problema financeiro? Ou eu vou basear basicamente nessas 3 pontos. Ou porque realmente temos um desejo de relacionar com Deus, uma fome. Ok? Quem procurou uma igreja, exemplo, quando você tinha dúvidas em relação a Deus, sobre relacionar com Deus? Quem já procurou a igreja por esse motivo? Algum dia, levante sua mão. Quem já procurou a Deus, seja sincero. Eu já procurei a Deus assim, na minha infância, várias vezes por causa disso. Com medo de ir para o inferno, de ser condenado. Levanta a mão. Quase todo mundo. E embora muitos ou todos nós já fizemos isso, não tem utilidade alguma. E quem aqui, talvez, você já procurou a Deus porque queria conhecer mais a Ele, tinha uma fome, uma sede dentro dele. E você vê que as pessoas levantam mãos nas 3, porque as 3 condições todos nós já passamos. Amém? Mas,
Veja que eu fiz uma pergunta muito simples, que até mesmo uma criança sabe responder: os 10 mandamentos. E nós não conseguimos, se fosse uma aula hoje com todos nós teríamos fracassado hoje. Um teste surpresa. Por que eu fiz? Chamei ele sem avisar que ele abriu o culto. Chamei ele e disse assim: o que Deus falou com você essa semana? Ele falou isso. Então vai lá e abre o culto assim. Agora eu estou fazendo isso com a igreja. Por quê? Porque nós temos que estar prontos. A Bíblia fala: Jesus vem e ninguém sabe a hora e nem um dia. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está pronto? Você se julga uma pessoa pronta para com Deus? Se uma pergunta tão simples que eu fiz, você não conseguiu responder. Você não conseguiu responder quais são os mandamentos. Metade das pessoas levantou quando falamos 5. E por que é importante eu conhecer os 10 mandamentos? Embora ele está na lei. Por quê? Porque esses 10 mandamentos, eles vão preservar a minha com Deus e com as pessoas. E em consequência, não é essa a nossa busca, mas em consequência da obediência desses 10 mandamentos, nós receberemos bênçãos. Então eu te pergunto, se é importante para o meu relacionamento com Deus, se é importante para o meu relacionamento com as pessoas, e é importante que eu seja abençoado, e por que Deus me abençoa em troca da obediência? Não para que eu seja uma pessoa feliz e bem nas bênçãos, mas para que Ele seja glorificado. Então quando alguém olha e fala: uau, como eles são felizes, como ele é saudável, como eles vivem um relacionamento feliz, aí então alguém pergunta: o segredo? Vocês vão falar: é que nós amamos e servimos a Deus e obedecemos seus princípios. Então as pessoas vão glorificar não a vocês, mas a Deus. E outras pessoas mais que irão querer também servir e relacionar com esse Deus. Então veja que quando nós somos abençoados, Deus é glorificado. Amém? Quando temos uma alegria completa, quando temos uma vida feliz, quando Deus nos abençoa com coisas materiais, tudo mais. Não que nós busquemos isso. Isso é importante num relacionamento, importante para que tenha um relacionamento saudável, tenhamos o quê? Princípios, regras. Quem aqui é casado ou deseja casar? No dia que você vai diante do altar, você faz o quê? Um juramento. Você jura perante Deus e as testemunhas que você vai cuidar daquela pessoa. Vamos lembrar de alguns juramentos básicos. Cuidar daquela pessoa. Ser leal. Não quando tudo estiver bem. Ser leal a ela até o último dia dela. São 2 juramentos muito difíceis de cumprir. Quantos concordam com? Você que dirige, trabalho de trânsito, dirigindo. Hoje eu estou até com as costas tensas, passei até um gelão. Num dia como esse, você descobre como o ser humano é egoísta. Um exemplo simples. Está chovendo, redobra a atenção e diminui a velocidade. Então você precisa, numa rua onde tem uma fileira de carros, da passagem. É assim ou não é? Porque as pessoas estão pensando somente nelas. Eu tenho que chegar primeiro. Eu já estou andando com o carro devagar, eu tenho que chegar. Então não vou deixar nenhum carro passar. Se as pessoas elas não são capazes de deixar um carro passar na frente dela, veja a lógica. Como ela pode chegar com uma outra pessoa e jurar que vai cuidar dela o resto da vida? Você sabia que provavelmente, se você viver muitos anos, essa pessoa que está do teu lado agora, eu vou falar uma coisa, não ri não, é sério. Ou você pode terminar os dias limpando ela, ou ela te limpando. É. Nós temos pessoas que cuidam de idosos, aqui elas sabem o que eu estou dizendo. Vocês cuidam de idosos que estão casados até hoje, e que um velhinho cuida do outro, e que um fralda? Você já imaginou que quando você faz um voto no altar, eu
fulano, prometo. Aí ela está toda linda, branca, te amar e respeitar até todos os últimos dias da sua vida. Você não está pensando nos últimos dias, você está pensando em terminar ali e ir pro hotel com ela. Você está pensando na lua de mel. É verdade, sim ou não? Só que você está fazendo um juramento diante de Deus, que Deus vai levar em conta, que o dia que ela ou você tiver com um fraldão cheio de cocô, Deus vai falar assim: você fez um juramento. Sabe o que Deus quer nos ensinar? A pararmos de pensar em nós mesmos. Sabe por que eu e você não sabemos 10 mandamentos de cor? Porque nós não estamos preocupados com o que Deus pensa. Nós queremos somente que Deus nos abençoe. O que Deus pensa, Ele tem que me abençoar. Se Ele é Deus, Ele tem que fazer isso na minha vida. Então vamos ler os 10 mandamentos? Então o Senhor deu. Se alguém puder, pega lá para mim o outro púlpito lá. Deus falou comigo uma direção diferente hoje. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Olha para o teu irmão e fala: Deus nos deu algumas palavras. Olha para o teu irmão e fala assim: as palavras de Deus têm o poder de criar qualquer coisa. Hebreus capítulo 11, ele vai colocar lá, versículo 3. Eu quero falar algumas coisas que o Espírito Santo mandou eu dizer aqui hoje. Eu quero que você, total atenção. Diz assim: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela... O que é a palavra de Deus? Não só a Bíblia, porque Deus continua fazendo e falando. A Bíblia fala que nem em um livro, em todos os livros da terra, seria possível escrever tudo que Deus fez, tudo que Jesus realizou quando Ele esteve aqui. A Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus, Ele continua falando. Então nós entendemos que a palavra de Deus, baseada nesse versículo, ela tem o poder de dar origem às coisas, criar as coisas. Então, quando nós estamos aqui na igreja, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando eu ouço a palavra de Deus e essa palavra entra dentro de mim, não existe, obrigado Carlos, impossíveis na minha vida, porque a palavra de Deus tem o poder de criar. A palavra de Deus tem o poder de pegar uma célula cancerígena e transformar numa célula saudável. Olhe para mim. A palavra de Deus tem o poder de entrar dentro de uma pessoa que está querendo brigar com o marido, largar dele, e transformar esse coração duro. A palavra de Deus tem o poder de criar. Todos os dias nós precisamos do quê? De uma nova oportunidade, de uma nova chance. Precisamos de uma palavra que crie uma oportunidade para nós. Precisamos de uma palavra que cure nosso físico, de uma palavra que abra uma porta, de uma palavra que toque alguém que está com o coração fechado. Então o maior bem que Deus pode deixar para o seu povo são as suas palavras. A pessoa vai lá, ela paga caro para o filho fazer uma faculdade, e a única coisa que o professor está fazendo é o quê? Liberando palavras que produzem conhecimento. Não é assim? Agora alguém vira e fala assim: o que você está indo na igreja? Ou então fala para um pastor, para um pregador: o que você faz? Eu sou pastor. Mas você não faz mais nada? Ué, eu estou lidando com a maior ferramenta do universo, que é a palavra de Deus, que tem o poder de mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Então não é algo simples. Existe um livro que fala assim: falar não é algo inocente, a palavra é uma arma. E qual foi a herança que Deus dá para o seu povo? Voltando lá no livro de Êxodo que nós acabamos de ler, nós entendemos então que a palavra tem o poder de criar, de transformar. E o que fala no livro de Êxodo? Nós vamos fazer tipo um estudo hoje, e vocês têm que prestar atenção e participar. Então o Senhor deu ao povo todas estas. Então o que nós entendemos? Se Deus está dando palavras para o povo, está dando a oportunidade do povo o quê?
criar algo, ter algo. Quando Deus quer te dar oportunidade de algo, Ele não te dá algo, Ele te dá a palavra. Isso é fé. Então Deus, Ele te dá uma palavra, e você caminha nessa palavra. O que Pedro falou para Jesus? Ele falou assim: o Senhor está andando sobre as águas, manda, ele fala isso, está escrito lá, manda que eu irei também sobre as águas. E Jesus então disse: venha. E então ele caminhou sobre as águas. O homem tem o poder de caminhar sobre as águas? Não. Mas quando ele recebe uma palavra, aí a física, a química, tudo não tem mais sentido nenhum, porque a palavra, olha o poder. Entende? O que Pedro disse para Jesus? Eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Aí Jesus falou o quê? Mas você vai jogar a rede agora sobre a minha palavra. Então, quando Deus deixa esse livro, esse aqui para você, Ele deixa cultos para você vir e ouvir e aprender. Ele não está deixando qualquer coisa. Abrace isso aqui, irmão. Ame a palavra de Deus. Ame estar nesse lugar aqui. Talvez para alguns, está chovendo hoje, vou lá assistir a novela lá, vou assistir não sei o quê. Não sei. Mas aqui nós estamos ouvindo a palavra. A Bíblia diz que a igreja de Atos estavam todos os dias reunidos, ouvindo a palavra, orando e compartilhando a palavra, de casa em casa e nas sinagogas, no templo. Por que a igreja primitiva, ela tinha o poder que hoje a igreja de hoje não tem? Porque ela vivia na palavra, ela comia a palavra, ela se alimentava da palavra. Então, aqui diz que Deus deu estas palavras para o seu povo. Que palavra é? Então não é só 10 mandamentos, ordenanças, são palavras que uma vez cumpridas na nossa vida, elas liberam o quê? Algumas coisas na nossa vida. Pergunto eu, por que você está do jeito que você está hoje? Ah, pastor, eu preciso fazer uma novena, eu preciso fazer isso, um voto, eu preciso ir lá na igreja tal fazer uma campanha. Não, você precisa conhecer os 10 mandamentos, colocar em prática na tua vida. Como que você quer ser uma pessoa abençoada se você não, e se diz, eu sou cristão, você não sabe citar os 10 mandamentos, você não tem vergonha? Eu ficaria com vergonha de mim mesmo. Você não ficaria, não? Quem está com vergonha aqui? Então fala: Senhor, me perdoa, porque o Senhor me deu a sua palavra e eu não estou dando o devido respeito a ela. Amém? Naquela época existia grafia com muita dificuldade. Papiro era uma tecnologia. Muito escrevia na pele de animais. Hoje você vai lá, compra um maço de papel sulfite, caneta, escreve os mandamentos, escreve com canetinha, cola na porta de dentro do teu guarda-roupa, se você não quiser que fique do lado de fora, que vai ficar feio. Abre a porta do guarda-roupa todo dia, olha, e começa a orar e fala: eu vou cumprir esses mandamentos aqui. Quem está entendendo? Porque palavras têm o poder de criar. Sabe que a tua vida está do mesmo jeito? Ah, mas Deus aí não me ajuda. Ah, eu já orei, eu já fiz tal. Você conhece a palavra? Você tem amado a palavra, guardado os mandamentos? Não? Como que você quer ser abençoado? A culpa de você estar do jeito que você está é sua. Assuma. Assuma, pare de jogar a culpa nas pessoas e em Deus. Então vamos lá, primeiro mandamento, vamos ver? Eu sou o Senhor seu Deus. Nós vamos ler tudo e depois eu vou falar da primeira parte só. Eu sou o Senhor seu Deus, que libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Primeira coisa, Deus não quer que ninguém aqui volte a ser um escravo das circunstâncias.
escravo de vícios, escravo de problemas, escravo de vida financeira, escravo das coisas, escravo de enfermidades. Ninguém. Ele não quer isso para nós, ele quer libertação. O que mais? Não tenha outros deuses além de mim. Vamos continuar. Não faça para si uma espécie de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso, trago as consequências do pecado dos pais sobre os seus filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Olha para mim, alguém em sã consciência iria rejeitar Deus? Se eu falar, você rejeita Deus? Não, pastor. Você rejeita Deus, Marta? Não. Irmão Pedro, você rejeita Deus? Não. Você rejeita? Não. Alguém em sã consciência, eu perguntasse, você rejeitaria a Deus? Não. Mas nós temos rejeitado a Deus. Quando? Não temos conhecimento da sua palavra e não temos obedecido. Quando você ama alguém, você quer ter conhecimento do que a outra pessoa pensa, quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta. Quem está entendendo? Amém. E então você faz tudo para agradar aquela pessoa. O que é rejeitar a Deus? O que é desprezar a Deus? Você lembra da história do rico e do pobre? Um vai para o seio de Abraão, outro vai para um lugar de tormento, e aquele que está no lugar de tormento, resumindo a história que todo mundo conhece, ele vira e fala assim: deixa eu voltar e dizer aos meus familiares de que esse lugar existe, para que eles também não voltem a esse lugar. E sabe qual foi a resposta para ele? Lá eu tenho os meus profetas, eu tenho Moisés. Procura isso daí, Samuel, com as suas leis. Se eles não acreditarem neles, tampouco acreditarão em alguém que veio dos mortos e vai pregar para eles. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que uma pessoa que não dá crédito à palavra dele, aos mandamentos dele, e para alguém que está ensinando você com humildade sobre a palavra, essa pessoa está rejeitando a Deus, e ela não vai estar com ele, ela não vai habitar com ele, não vai fazer parte dele. Não se trata somente de você vir na igreja, sentar e assistir culto. Que legal que hoje a gente veio e não teve 3 louvores, não teve uma oração, não teve, nós fomos direto na palavra. Para quê? Para nós perdermos esse costume religioso. Nós achamos que se trata de servir a Deus, se trata dessas coisas. Olha essa história, vamos ver. Pode ir passando, vai lá adiantando. Isso, passa. O rico gritou: pai Abraão, tenha compaixão de mim e manda Lázaro aqui molhar. Pode passar. Olha lá, volta. Pois tenho 5 irmãos. Volta mais um. Então o rico disse: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés. Quando ele está falando de Moisés, ele está falando do quê? Da palavra, não da pessoa em si. E os profetas, vocês não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos, não se convencerão. Qual foi a condição que Deus nos deu aqui para nos convencer do nosso pecado e sermos pessoas que obedecemos a Deus? Palavra. Mas você não conhece a palavra como deveria. Você não ama a palavra. Quem está entendendo? Deus nos deu a sua palavra. Lá em Êxodo 20, Ele entregou ao povo todas estas palavras. Quais são? Não terá outros deuses diante, vamos voltar lá. Não fará para ti ídolos em imagem, não se curvará diante deles. Qual que é o próximo? Vamos lá. Ele falou que ele pune até 3, 4 gerações daqueles que aborrecem. O que é aborrecer a Deus?
O que é desprezar a Deus? Não dar crédito à sua. Nós vimos agora uma história anterior de um homem que não deu crédito. O que o céu falou para esse homem? Existem homens na terra que vão o quê? Ensinar. Aí tem aquele povo que vai chegar no céu e falar: mas eu não dei crédito para o pastor, porque tinha pastor na terra que ficava pedindo dinheiro, tinha aqueles pastores fazendo isso, fazendo aquilo. Qual que é a resposta que você vai ouvir? Tem homens de Deus lá que estavam ensinando, mas vocês não deram. Isso é desculpa porque tem igreja que faz coisa errada? Não. Na verdade, no fundo, o que é? Um desprezo por Deus, porque nós queremos o quê? Buscar o nosso próprio interesse. Amém? Não houve um verdadeiro arrependimento. O que é arrepender-se? É se voltar para Deus. Arrepender não é deixar de beber, fumar somente, prostituir, é se voltar para Deus. O que a Bíblia fala? Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... É tão pecado embriagar-se de bebida alcoólica quanto não embriagar de bebida alcoólica e não ser cheio do... Quem está entendendo? A gente acha que o pecado é só não beber bebida alcoólica. As pessoas podem beber bebida, vai beber uma cervejinha em casa, mas se for lá e ninguém vê, lá. Não, você não está entendendo. É uma coisa complementando a outra. Não sejam dominados por bebidas alcoólicas, mas em contrapartida sejam cheios do Espírito. Então o pecado, o erro está em que? Não somente deixar de ingerir uma bebida alcoólica, mas também deixar de ser cheio do... Se eu não bebo bebida alcoólica, mas eu não sou cheio do Espírito, eu estou em pecado. Conta-se uma história que Billy Graham, o meu pastor judaico, conta essa história. Foi pregar numa grande igreja e mandaram um obreiro buscar ele, e o obreiro tinha tomado uns vinhos escondidos numa região fria dos Estados Unidos, e aí ele estava meio alcoolizado. Billy Graham não falou nada, ficou na dele, e ele, um Billy Graham, um homem muito respeitado, muito importante. Então aquela igreja no final fez uma reunião do culto, chamou Billy Graham, falou: nós vamos fazer uma reunião porque nós queremos punir essa pessoa que foi pegar o senhor lá no aeroporto, porque onde já se viu o desrespeito dele ter vindo buscar um homem de Deus assim, alcoolizado. O senhor vai pensar o que da gente? A gente não é a favor disso, está errado beber bebida alcoólica. Aí ele falou: isso mesmo, está errado. Ele falou assim: e o que o senhor acha que nós temos que fazer com ele? Nós vamos punir ele, nós vamos afastar ele. O senhor acha que o quê? O senhor acha que nós estamos certos? Ele falou assim: se vocês derem a mesma punição para ele, para vocês, eu concordo. Ele falou: mas por que nós não bebemos? Ele falou: ele pecou porque ingeriu bebida alcoólica, e vocês pecaram porque não estão cheios do Espírito Santo. Então cabe para os dois, porque o texto diz: não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não é uma opção de uma coisa ou outra, mas uma complementando a outra. E quantos crentes cheios que não bebem hoje nós conhecemos? Muitos que bebem e muitos outros que não. Mas quantos que a gente conhece que não bebe, mas não é cheio do Espírito? É cheio de carne. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você olha: não, eu não sou como aquele meu amigo que bebe cerveja e fuma. Mas você está cheio do Espírito Santo? Não, então você está vazio. Você não está completo na palavra. Quantos de nós estamos dentro da igreja, cumprindo nossos rituais, tudo bonitinho, e estamos vazios, estamos rejeitando? Não extingais o fogo do Espírito, a Bíblia fala, extinguindo o fogo do Espírito e rejeitando a Deus. Eu não rejeito a Deus, rejeita. Ninguém sã consciência diria: eu rejeito a Deus. Mas se eu te perguntar: você conhece os 10 mandamentos de cor? Não. Então eu vou afirmar: você rejeita a Deus, porque Ele deu a sua palavra para que nós obedecêssemos. E se você não conhece os 10 mandamentos, que é uma coisa que uma criança de 4ª, 5ª série sabe, então você despreza a Deus, sim, porque você está desprezando a sua palavra. E não se pode agradar a um Deus que não se conhece a sua palavra. Não me diga que você tem um relacionamento com Deus se você não conhece a palavra dele. Então eu pergunto: em que condição as pessoas estão hoje para apontar o dedo para algum pastor e dizer alguma coisa? Pastor não é funcionário de igreja, ele é o anjo da igreja. Ele aponta, ele é o sentinela, ele é o guardião da palavra. Então nós vamos aprender hoje, para que você não cometa mais erro. E quem mandou dessa palavra? Espírito Santo de Deus.
Vamos lá. Coloca assim, Pode passar. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. Sabe a piadinha que todo mundo está fazendo do cabo da ciolo? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos crentes você já viu fazendo isso? Sabe por que você faz isso? Você não conhece a palavra. Eu não quero as crianças fazendo bagunça aí não, vai tirar a atenção. As mães dão um jeito. O que está escrito lá? Leia todo mundo. Todo mundo em voz alta. O que você subentende sobre Deus está dizendo? Em hipótese alguma, não use o meu nome de qualquer forma. O que você entende por isso? Para uma pessoa, uma criança, o que você entende disso? Deus está falando para você, Gustavo, não use o meu nome de qualquer jeito, não fica brincando com o meu nome. O que você entende disso? Não fazer piada, gozação, sim ou não? Blasfemar. E o que muito crente faz? Vamos contar uma piadinha gospel. Então, aí Deus não sei o quê. Ou então aquele vídeo. Eu gostava de assistir um programa há muito tempo atrás, amadureci, que toda hora tinha uma vinheta. Jesus! Quem sabe o que eu estou falando? E você assiste e vai o quê? Sabe o que é isso? Pastor, não tem nada a ver. Você está assistindo. Você está cometendo um pecado de omissão. Vamos lá na Bíblia? Tem um texto que diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que é o pecado de omissão? Coloca aí, Samuel, enquanto eu vou falando aqui. É quando você sabe o que é certo, mas você não faz o que é certo, porque a maioria das pessoas vão te criticar, porque todo mundo faz. Não, mas todo mundo faz, não tem nada a ver. Qual é o nosso padrão hoje para não ter nada a ver? Não, mas o fulano faz, pastor. Até aquele pastor famoso lá que tem que ele faz. Então se ele faz, quem é o senhor para falar? Você não é nada. Você é pastor de uma igrejinha de 100 e poucas pessoas. Quem está entendendo? Olha o que a Bíblia diz. Lembre-se de que é pecado saber o que devem e não fazê-lo. Quando eu sei o que deve ser feito e não o faço, eu estou cometendo pecado. Se alguém que é um irmão em Cristo, que é maduro, que já está na igreja, não estou falando do ímpio, e ele comete um pecado desse, e eu não o corrijo sabendo disso, não o corrijo em amor, eu estou em... Por exemplo, o Pedro vem, pastor, quando dá olhadinha, glória a Deus, o que você quer? Eu falo, Pedro, vem cá, não na frente de todo mundo. Meu irmão, isso aí está errado. Olha aqui a palavra de Deus. Não brinca mais assim, não. Ah, mas e se ele não aceitar e não conversar mais comigo? Eu cumpri a minha parte. A Bíblia fala o quê? Exortai-vos uns aos outros em amor. Quando você exorta alguém, não é porque você não gosta dela, é pelo contrário, é porque você ama ela. Você ama a Deus e ama ela. Deixa eu te perguntar de novo. Será que verdadeiramente você não rejeita a Deus? Vou voltar à pergunta lá atrás. Será que verdadeiramente ninguém aqui tem desprezado a Deus nas suas atitudes? Ou nas suas omissões de atitude? Será que você seguramente levantaria a mão de novo quando eu perguntasse: quem aqui não despreza a Deus? Será que se eu fizesse essa pergunta de novo, você levantaria a mão com aquela cara assim, convicto que você estava antes? Não use o nome do Senhor em vão. Glória a Deus! O que é isso, irmão? O que é isso? Fala para mim. Deboche, blasfêmia, usar o nome do Senhor em vão. Falta de temor. É por isso que a gente vê a igreja fazendo festa rave, festa não sei das quantas. Não tem nada a ver. Por quê? Vai lá na festa e pergunta: fale os 10 mandamentos para mim. Vai acontecer o que aconteceu aqui hoje. Se aqui nós ensinamos a palavra, aconteceu isso, você imagina lá. Vou perguntar de novo. Pense antes de levantar a mão. Quantos aqui de fato não tem desprezado o Senhor e a sua palavra? Levante a mão. Arrependimento é se voltar para Ele. Uma palavra dessa faz a gente fazer o quê? Se voltar para Ele. Sabe quando você vê algo no Facebook
Uma brincadeirinha sobre Deus e a sua palavra, você, vou compartilhar. Você acabou de cometer esse pecado e você não vai ser abençoado. E a palavra de Deus diz que Deus vai guardar essa maldade até a sua 4ª geração. Deus vai se lembrar. Se não houver arrependimento e conserto e não for quebrado isso. Sabe por que você tem filhos irreverentes? Porque você é reverente. Sabe por que você vai ter netos irreverentes? Porque você é reverente. Sabe por quê? Ai, pastor, não sei por quê. Meus filhos não me respeitam. Por quê? Da noite para o dia virou um monstrinho. Não existe isso da noite para o dia. A palavra de Deus, a Bíblia fala que Ele zela pela sua palavra. E o de Deus, ninguém, a Bíblia fala, se zomba. Tudo quanto o homem semear, isso ele vai colher. Então, todos que usam o nome do Senhor de forma indevida, o Senhor não deixará. Eu quero que você leia, por favor. O Senhor não deixará ninguém usar o nome dele de forma indevida. Mas eu sou evangélico, então eu estou tranquilo, eu sou evangélico. Não é assim que a gente pensa? Deus me ama. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Quantos pregadores eu já vi brincando com o nome de Deus? Cantores. Quantas pessoas gostam, uma coisa que eu detesto, stand-up gospel. É o ministério dele, pastor. Quem já viu aquele cara com a toalhinha assim? Aleluia, não sei o que e tal. Quem sabe o que eu estou falando? O crente tirando carteira, o crente pedindo namoro, o crente não sei o que. O que é aquilo lá, irmão? É o ministério dele? O tempo mudou, ai que legal. Vai lá, paga 50, vai assistir lá o stand-up do irmão. Pastor, mas o senhor está sendo radical. A palavra é radical. E sabe o que significa a palavra radical no grego? Eu já falei várias vezes aqui. Estar ligado à raiz. Então eu quero ser radical sim, porque eu quero estar ligado em Cristo e não nas coisas desse mundo. Eu não quero me adaptar ao mundo para ser igual a Ele. Jesus me satisfaz. Pastor, você assiste essas coisas? Não. Já assisti, já pedi perdão, não assisto, não compartilho, não gosto, detesto. Ainda tem pastor que vai lá e contrata esse cara para vir na igreja fazer no culto de jovem, ainda dá uma oferta para ele no final. Aí meia dúzia de gente levanta a mão e eles colocam, é o ministério dele, ganhou almas. Os fins não justificam os meios. Fala para o teu irmão, na palavra, os fins não vão justificar os meios. Deus é um Deus de princípio. Ele não quebra um princípio. Você acha que de fato que uma pessoa que quebrou um princípio, blasfemou o nome de Deus todo no stand-up, no final algumas pessoas emocionadas por alguma palavra levantam a mão e fala que aceitou Jesus, de fato aquelas pessoas nasceram de novo? Num lugar onde Deus não é glorificado, a sua palavra não é preservada, você acha que de fato ali houve uma transformação genuína? Pastor, mas o senhor não pode julgar. A Bíblia fala que eu posso discernir e julgar. Sim, julgai as profecias, julgai os profetas. A Bíblia me diz. Mas vamos lá, vamos andar, porque tem muita coisa ainda. Aqui diz, lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Esse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, em 6 dias, e no 7º, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Sobre santificação de um dia, aí nós teríamos que ter mais tempo para explicar. Nós vamos resumir. Lá na frente Jesus ele é desprezado pelos fariseus e escribas da lei que guardavam a palavra, guardiões da palavra, porque ele não guardava muitas vezes o sábado, ele curava, fazia algumas coisas, e Jesus responde basicamente uma coisa: foi o sábado criado em função do homem ou o homem em função do sábado? Então a mentalidade que Deus quer passar aqui é o quê? Que você tenha santificado pelo menos um dia da sua semana, para que você gaste para ter comunhão com Deus total, com seus filhos, relacionamento de qualidade. E nós temos visto um pecado hoje no nosso tempo, em que as pessoas estão no piloto automático. Muitos cristãos estão tomando remédio para desligar e dormir.
Muitos cristãos, crise de ansiedade, síndrome do pânico, estresse, porque eles não sabem santificar um dia de descanso. Eles não sabem desligar. Um dia de descanso é o quê? Desligar de todos os trabalhos habituais. Naquele dia você não vai atender ninguém, você não vai ficar no telefone, no WhatsApp, você não vai fazer as coisas habituais que é exigido de você diariamente. Você vai ter um tempo somente para descansar o teu corpo e descansar com os seus filhos, esposa e marido e com Deus. Santificação, separação. Quantos estão entendendo? Esse é o entendimento de Deus para nós, descanso. Amém? Vamos passar. O Senhor fez os céus, né? Pode passar. Honre o seu pai e sua mãe. Vai pegar esse aqui também. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor Deus lhe dá. O que é o entendimento de honra? Acho que lá em Efésios 5 ou 6 fala sobre isso. Honrar os seus pais no Senhor. Procura isso. Acho que é 5 ou 6 no versículo 1. O que é honra? Vamos entender. Deus, quem estabeleceu o princípio de honra? O diabo ou Deus? Deus. Então, o princípio de honra foi criado por Deus. Então, o modelo de honra vem de Deus. Existem alguns pais que eles querem ter poder sobre os seus filhos. Eles falam, não, a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, então você tem que fazer tudo o que eu mandar. Isso é mentira, isso não é verdade. Olha o que a Bíblia fala em Efésios 6 verso 1, filhos, obedeçam seus pais, na onde? Um exemplo básico, teu pai e tua mãe estão indispostos, não quer atender alguém, aí ele fala assim, eu com a mamãe vamos descansar, vocês ficam assistindo televisão, alguma coisa, se alguma visita, alguém vier na porta de casa, fala que eu não estou aqui. Isso tem um nome, se chama mentira. O princípio de honra vem de Deus, então o modelo também tem que vir e não de nós como pais, exercendo domínio sobre nossos filhos. Então, quando eu falo para o meu filho mentir, eu estou ensinando ele a me honrar no Senhor, no modelo que é o Senhor? Não. Aí o meu filho, chega alguém, bate a campainha, papai e mamãe não está aqui. Ah, então vamos, volta outra hora. Aí o filho chega no pai e na mãe e vai assim. Aí você, isso mesmo, honra papai e a mamãe para que você seja abençoado. Ele vai ser abençoado? Não, porque você deturpou e prostituiu um princípio. Eu estou dando um exemplo simples, quem entendeu? Então, a honra devida aos pais tem que vir como modelo então os pais têm que estar e suas atitudes e a sua fala quem entendeu? Então quando fala honram seus pais, voltando lá nos mandamentos, está falando que os filhos devem fazer o quê? Cumprir esse princípio de honra como modelo em Deus. E como que ele vai saber esse modelo? Ele vai ver na sua vida, como pai e como mãe. Existe um texto também que fala, acho que é em Efésios mesmo, que os pais não devem o quê? Irar os seus filhos. Tem um pai e mãe que eu conheço que ira o filho, fica jogando um contra o outro. Ah lá, falou isso de você. Ah lá, não sei o que, gerando disputa de ciúmes entre os irmãos. Muitos foram criados debaixo desse ambiente. Pais imaturos geram disputa entre os irmãos e competição. Pais maduros sabem a posição de cada um e dá destino para cada filho. Sabe a personalidade, a importância de cada um dentro do lar. Não diminui ninguém. Pais, o que está escrito lá? Só os pais, leiam agora, pai e mãe. Não, vamos ler todo mundo ao mesmo tempo, né? Acho que é melhor, né? Vamos lá? Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, mas eduquem-os com disciplina e instrução. Que vem do seu pai e da sua mãe? Que vem da sua avó? Que vem da sua bisavó? Ah, entendi. Que vem? Qual é o modelo de educação? Então quando fala lá no início hoje, que veio trazer espada, colocar pai contra filho, o que é? Às vezes você vai educar o teu filho de um jeito que a tua mãe fala assim, mas não foi assim que eu te eduquei. Aí às vezes você vai ter que engolir uma, duas, às vezes vai ter que falar para sua mãe, mas é assim que Deus quer que eu eduque meu filho. Você não tem que ser fiel à educação que teu pai e tua mãe te deu, se não é uma educação de modelo bíblico e de Deus. Uau, né?
Mas mamãe fazia desse jeito, eu vou ter que fazer desse jeito com os meninos. Não, é do jeito que Deus, a educação que vem do Senhor. Eu conheço crente, né? Conheço crente de igreja, tudo certinho, que coloca lá pro filho lá as musiquinhas, né? Quer ver uma coisa muito simples? Às vezes a gente entra em algumas polêmicas aqui, eu gosto de entrar nas polêmicas para todo mundo sair com fogo saindo dos ouvidos. Eu vejo umas fotos de uns crentes, olha assim, fala, não tem discernimento espiritual nenhum. Tá na moda agora um tal de um demônio chamado unicórnio. É um demônio. Alguém aqui já viu um unicórnio no zoológico? Não. Não é possível. Mas não existe esse animal na nossa floresta aí, não? Da onde será que veio o unicórnio então? Se não é um animal que Deus criou, da onde será que veio aquele bicho? Que não sei se é homem, se é mulher, fica na coluna do meio, com arco-íris, com chifrinho na testa. Chifre é sinal de autoridade. Se você pegar todas as pessoas de nova era, de coisa rave, agora ele está falando essas coisas, tem um unicórnio. Então, o unicórnio ele tem um significado espiritual. Você lembra o que nós lemos? Rebobina a fita, lá em Êxodo 20, versículo 1 e 2. Vamos ler de novo? Vamos lá. Então o Senhor deu todas essas palavras. O Deus que libertou vocês do Egito, onde você era escravo. O que tem no Egito? Aquelas estátuas, um cara de cavalo, outro cara de águia. Lembra disso? De gato. Vamos lá. Não tenha outros. O que mais? O que mais? Não faça para si. Espera aí, pastor. O senhor foi lá na África, o senhor tem uma girafa na sua casa. Mas a girafa não tem significado espiritual. A pessoa da África fez um animal da África, que é um animal tipo da África, você coloca na tua casa, então não é um ídolo. É uma diferença entre uma arte e um ídolo. Um ídolo ele sempre vai ter nele o quê? Um símbolo espiritual. Eu posso ter um elefante em casa. Agora se for um elefante da Índia, já não posso, porque ele tem um símbolo. Entendi. Porque ele é um deus, ele é um ídolo. Ele tem uma influência o quê? Então eu posso ter um elefante na minha casa, igual eu tenho, que eu trouxe da África? Posso. Agora se eu pegar um elefante daquele que é um deus lá na Índia, que tem aquelas pedras, aquelas coisas, eu posso? Porque ele é uma espécie de... Aí os outros já ficam radical. Não, joga esse passarinho fora, joga. Tem que ter uma influência espiritual, então você tem que estudar, você não pode ser ignorante. Então vamos lá. Não faça para si alguma espécie de ídolo ou imagem de qualquer coisa da terra. Por que Deus falou isso? Porque ele sabia já naquela época que os homens fariam isso, ia colocar dentro das nossas casas. A Bíblia fala, não coloque, pode procurar abominações dentro das suas casas, para que as suas casas não sejam amaldiçoadas. Procura aí. É o que eu estou te falando, está vendo como é que eu perguntei os 10 mandamentos para falar, 10 mandamentos, isso não é nada. Olha como é que é abrangente o assunto. Eu estou resumindo, enxugando. Nem fiz louvor hoje, já é 9 horas quase. Eu estou enxugando, para você ver, se Deus deu os 10 mandamentos, nós precisamos conhecer e estudar, para a gente não cometer erros. Não levem, leiam em voz alta todo mundo, 1, 2, 3. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois com eles vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Pastor, a minha menininha ganhou-se unicórnio, sei lá o nome daquilo lá da Disney. Ai que beleza, é da Disney, né, pastor? Dá dó de jogar fora, né? Pelo menos corta o chifre desse trem e joga fora o chifre, né? Que vira um cavalo, né? Uma égua, alguma coisa assim, um jumento, um burro, um pônei, sei lá. Agora você tem que ir lá, virou moda. Aí eu vejo menininha, filho de pastor, vou pregar às vezes em alguns lugares, é com aquele arquinho na cabeça com o chifre. Que belezinha, pastor. Eu olho assim, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que falar.
Aí mais um amigo que eu vou perder. Já tenho, deixa eu ver quantos amigos eu tenho. Quase nenhum, vou perder mais, vou ficar negativo de amigo. Menos um. Vou ficar devendo. Irmãos, quantos lugares, se você escuta o que você está escutando aqui hoje. Isso aqui é poderoso demais, irmãos. Poderoso. Pessoas vão lá em Congresso de Libertação, pagam uma fortuna na inscrição, não ouve essas coisas aqui, que vem direto do trono. Então, não levem para suas casas, porque esses objetos são detestáveis. Olha quantas vezes tem detestável aqui, ó. Detestável uma vez, 2 vezes. E destruído, quantas vezes? 2 vezes. Porque aquilo que é detestável será 2 vezes detestável, 2 vezes destruído. Então, se eu levo para dentro da cama um unicórnio, o pastor não manda na minha casa, a casa é minha. Eu comprei um unicórnio, ele é meu, ele vai ficar aqui. Tudo bem, irmão. Só que a sua vida vai ser detestável diante de Deus. E sua casa será destruída. Aí o menininho, a menininha acorda de madrugada. Ai, mãe, eu vi um não sei o quê. Eu tô com medo de tomar água de noite. Aí, pastor, o senhor pode vir fazer uma oração? Eu vou, mas eu vou mandar o unicórnio no fogo. Vou queimar esse bicho. Eu vou, mas vou quebrar tudo que tiver do capeta aí. Arranca o chifre dele. Quem usa chifre é corno. Eu não quero ser corno, não. Quem não quer ser corno aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. E sai fora. Cornice não é de Deus, não. Eu posso estar falando de uma maneira brincando, mas é sério que eu estou ensinando aqui. Ninguém ensina isso. Eles falam assim: leve a fita da vitória, amarra no seu braço, sua vida vai mudar. Mentira. Sua vida vai mudar se você mudar. E só pode te mudar a palavra. Só a palavra de Deus te muda. O Espírito Santo. Então olha só. Vamos voltar lá nos ídolos. Não façam ídolos. Coisas semelhantes a ídolos. O que isso quer dizer? Se aquela estátua foi feita com uma intenção espiritual de ser um ídolo, o que é um ídolo? Algo reverenciado no mundo espiritual. Tira da tua casa. Quem entendeu? Não significa que eu não posso ter nenhum objeto de nenhum animal do céu, nada em cá, não é isso. Animais assim e objetos que tem uma referência espiritual. Por exemplo, aquele negocinho que pendura em casa, blim, 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 com o vento sopra. Quem já viu aquilo lá? Aí tem uma luinha, tem uma estrela, tá lá, que sei o que, coisas do céu. E aquilo lá tem significado espiritual. Pergunta para os bichos grilo aí, os caras lá que vai lá naquela cidade, São Tomé das Letras, para você ver. Aquele outro negócio que todo mundo pendura também, filtro dos sonhos. O que eu já entrei em casa de adolescente que não sonha nada, não dorme nada, pesadelo, eu vou ver, tem aquele traste daquele negócio lá, eu arranco, oro, unjo, a pessoa dorme, até inverna. A mãe, não, agora tem que orar para dormir menos. Por quê? Ligação espiritual. Aí todo mundo está usando agora. Eu vou fazer em casa o filtro do sonho. Que legal. A gente é bobo, é jacu. Todo mundo está usando. Então todo mundo vai fazer. Todo mundo. Quem entendeu? Sonho está ligado ao mundo espiritual. Aí você, filtro do sonho. Ai, que legal. Juju tem, eu também quero ter. Mamãe, põe para mim. Juju está cheio de demônios, você também vai ficar cheio de capeta. Quem está entendendo? Deus nos deu a sua palavra, irmãos, para que nós estivéssemos guardados. Então, nenhuma espécie de ídolo, nada, nem do céu, nem da terra, animais, estrelas, ligados ao mundo espiritual, fora da tua casa. Tira hoje da tua casa. Amém? Nós paramos em qual mesmo? Isso, honre teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Pode passar. Não mate. A Bíblia fala que Jesus vem e ele iguala isso, tanto do adultério quanto dos assassinos, que não é somente o ato em si, mas o desejo, né? Talvez você nunca matou ninguém, mas você já teve vontade, né? Existe uma pergunta, um grande pastor dos Estados Unidos, muito conhecido, Billy Graham de novo, tantos anos de casado, ele com a esposa, mais de 50 anos de casado, aí o entrevistador pergunta para ela assim: você nunca pensou em divórcio? Ela falou: não, mas em assassinato um monte de vezes. Nesses 50 anos você nunca pensou em divórcio? Não, mas em assassinato um monte de vezes eu já pensei. Talvez você está aí do lado, dormindo com o inimigo, né? Não sabe, né? Está aí os nossos amados recém-casados de atrás, levanta a mão.
Quem sabe você não sabe, né? Talvez a morte nos separe, não vai demorar tanto tempo assim, né? Já viu aquele filme, A Mão que Balança o Berço? Já viu? E toma cuidado. Amém? Então assim, desejos, né? Quem mais? Não cometa. O que Jesus disse? Ele perguntou o que a lei fala, que se você for pego com alguém que não for teu cônjuge, está cometendo adultério. Mas Jesus falou, se tão somente você desejar, né? Você já está cometendo. Irmãos, quantos de nós temos pecado por desejarmos? Não só desejar talvez o homem da próxima, ou a mulher do próximo, mas as coisas do próximo. Ninguém vai chegar e falar assim, pastor, eu preciso confessar um pecado. Qual? Inveja. Eu morro de inveja. Inveja de você, eu tenho inveja de todo mundo. Ninguém vai falar isso. Você fala, não, eu não sou invejoso. Você está querendo convencer você mesmo. Lógico que tem gente que é invejoso. O pecado está aqui batendo na porta de todos nós. Então, não cometa adultério, nem em ato e nem em pensamento. O que mais? O que mais que diz? Passa. Não cobice a casa do seu próximo. Tem gente que oferece para ir na sua casa para ver onde você mora. É verdade ou não é? Mas onde você mora? É qual rua? Que cor que é a casa, o portão? Porque eu vou passar lá uma hora. Aí depois a pessoa passa, já aconteceu assim, eu passei lá na tua rua, eu vi a tua casa, viu? É mesmo? Que legal. Tem gente que se oferece para ir na tua casa. Quem já viu isso? Por quê? A pessoa tem curiosidade de saber onde você mora. Ela quer. Existem muitas pessoas hoje em dia que cometem o erro da comparação. Elas comparam a vida delas com a das outras para se sentir bem ou frustrada. Às vezes, se ela sente que ela tem uma condição melhor que a sua, fala, estou realizado. Se ela tem uma situação inferior, não é nem às vezes por causa da inveja, mas hoje está criando no mercado, nas coisas materiais, uma disputa entre as pessoas. E as pessoas se sentem frustradas por não ter as coisas. Né? Tem um casal aqui da igreja, que eles têm uma casa tão simples, eles falam assim, pastor, por que você gosta de vir aqui? Eu falei, eu me sinto bem. Uma casa não é os tijolos, a cor da parede ou o reboco. Uma casa é um lar. E um lar é constituído de princípios e de ambiente. Não se trata de quantos cômodos, se trata de um lar, de ser um lar. Já fui em casas lindas, que a vontade era de sair embora correndo. Já fui em casas tão simples, eu me senti tão bem. Então, o entendimento que nós temos de um lar, são os princípios e o ambiente, e não se trata de lugar, de tamanho, de localidade. Então, não cobice a casa do seu próximo. Quando fala de cobiçar, fala dos filhos, fala da esposa, do marido. Infelizmente, nós já vimos casos, não desejamos nunca ver isso aqui, de pessoas que eram próximas das outras. Eu conheço um caso, em uma cidade que eu morei, numa igreja que nós auxiliamos, mas esse caso aconteceu antes de nós chegarmos, dois casais de diáconos, 2 casais jovens, ela sabe disso. E um ia na casa do outro, e fazia churrasco junto, e tarará, e um lavava o carro por outro, tal, lavava o carro, fazia churrasco, e depois também ficou com a mulher do outro. Hoje, largaram e o cara está com a mulher do outro. Por quê? Deus sabe o que ele está falando. Quando ele fala, não cobice o que o outro tem, a casa, a esposa, o marido, os filhos. Existem pessoas frustradas no seu casamento e olha, nossa, eles são felizes ali, hein? Nossa, se eu tivesse um marido assim, uma esposa assim, nossa, se os meus filhos fossem igual ao filho dele. A palavra tem o poder o que nós aprendemos no começo? De criar. Você quer ter um lar abençoado? Crie isso pela palavra. Traga a palavra para a tua casa, traga os princípios, escreva lá os 10 mandamentos e viva na tua casa, e traga essa harmonia para a tua casa e ensine para os teus filhos. Amém? Não cobice a mulher dele, nem os seus servos, nem suas servas, nem seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Existem pessoas dentro da igreja que têm inveja das outras. Eu uma vez, quem lembra quando lançou o DVD? Isso foi, eu fui comprar um DVD, foi bem na época depois que lançou, nós morávamos em Pirapora, isso faz quantos anos mais ou menos?
14 anos atrás, eu falava, eu queria ter um DVDzinho, porque a gente morava longe de todo mundo, da família, longe, a gente era pastor de uma igreja, e a gente morava longe da igreja sede, a gente não tinha como se alimentar espiritualmente, não tinha YouTube e internet naquela época. A internet é aquela assim, quem lembra disso, a internet, a discagem, ruim. Eu falei, Dani, nós precisamos comprar um DVD, um aparelho, nem que seja sem display, simples, para a gente gravar uns MP3 de pregação e colocar para a gente ouvir. Então, com muito custo, nós juntamos umas moedinhas, umas ofertinhas, compramos um DVDzinho daqueles que não tem nem o display, que você não via nem o número ali do título, era um Gradiente na época. Quem lembra do Gradiente? Aí eu comprei e coloquei lá. Tinha um irmão que ele era tão invejoso, ele pedia para ir lá em casa, um dia ele foi lá, ele olhou, pastor, comprou um DVD, tá vendo, hein? O primeiro DVD que eu pus lá depois de engastalhou, travou o DVD lá dentro, tinha que levar para abrir o aparelho para arrancar o DVD lá dentro. Irmão, tem crente que é terrível, viu? Tem crente que é difícil. Tem crente que quando o outro vem visitar, ele já coloca uma pimenta no sal grosso, no vaso, coloca a espada de São Jorge plantar na frente de casa, né? Faz umas macumba gospel para não pegar a inveja do outro, né? Então assim, tem gente que tem inveja do outro, da vida do outro. Você não pode ter nada, não pode trocar um carro, a outra trocou de carro, tem que trocar também. Olha lá, tá o carro. Meu Deus, mas agora não é época de trocar de carro. Nossa, mas agora não é época de comprar isso. Cuida da tua vida. Fala pro teu irmão, cuida da tua vida. Fala aqui, da minha cuido eu. Tem uma frase que o pessoal fala, a partir de hoje eu vou cuidar da minha saúde. Só da minha saúde, porque da minha vida já tem muita gente cuidando. Né? Meus irmãos, nós temos que aprender a respeitar os outros. Respeite o que o outro tem, respeite a vida do outro, como o outro leva a sua casa, a sua vida, o que ele tem, que ele deixa de ter. Ninguém sabe a história de ninguém. Quer ver uma coisa muito simples? Às vezes a igreja, eu já cuidei de outras igrejas, aí, nessa igreja eu vou fazer 7 anos o ano que vem. Aí a pessoa olha e resume a vida do pastor baseado no relacionamento que tem naqueles 7 anos ou 3, 4 anos com ele. As pessoas não sabem a nossa história, a nossa vida, o que nós já passamos para chegar aqui. Aí Deus abre uma porta, abençoa para alguma coisa, vai lá viajar não sei para onde, lá, tá viajando. Você não sabe o que a gente já passou, você não sabe da nossa história, o que a gente já plantou, semeou. Talvez você não está preocupado com a nossa vida, talvez está com inveja. Você tem que ser realizado no que Deus tem para você e ficar feliz e realizado no que Deus tem para o outro. Isso é um problema sério. Ele fala na palavra, é por causa disso que existem muitas contendas entre vocês. E Paulo fala, é por isso que eu não pude falar com vocês a espirituais, mas a carnais, porque se ainda existem divisões e contendas entre vocês, é porque vocês são carnais, Paulo fala. E o que ele está querendo dizer? Baseado nisso aqui, cobiça. A Bíblia fala que tudo que os olhos veem, eles cobiçam. Então às vezes você tem que fazer um jejum de cobiça. Pastor, como? Eu conheço gente, estou falando sério, pastor, mulher de pastor, irmãs, e se a sua esposa fez esse jejum, você vai dar glória a Deus, que ficou 1 ano sem comprar nada. Aleluia, glória a Deus. Fala os homens, dá um glória a Deus aí. Vou falar no mistério aqui agora. Vejo que tu és profeta, né? Eu vi uma irmã, a Dani foi comprar um tapetinho, não vou comprar não. Aí a Dani comprou um outro negócio para banheiro. O que aconteceu? 1 ano Deus mandou você comprar nada. Falei, aleluia. Fala com eles também aqui, Deus. Fala com o resto aqui. Você vai ver o tanto que você vai economizar, irmão, em 1 ano. Então, agora falando sério, às vezes você tem que fazer um jejum disso. E você vai experimentar o cuidado de Deus, de pessoas darem as coisas. Não é porque você tem dinheiro que você precisa ficar comprando. Faz um jejum. Deus, eu não vou comprar durante 1 ano. O Senhor vai cuidar de mim. Eu quero ficar livre de cobiça. Às vezes faz aí jejum de ficar sem falar alguns dias, algumas horas. Porque às vezes você erra muito no falar, no julgar as pessoas. Então aquilo que te mata, você arranca da tua carne. O jejum não é para obter bênçãos, o jejum é para quebrar a tua carne. E para você se tornar obediente e as bênçãos vêm atrás de você. Amém? Então, não cobiçar nada que o outro possui. Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Muito bom esse versículo. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento. Tem gente que tem tanta coisa em casa,
Na hora que ele vai mudar e desmontar a coisa, ele acha uma pessoa dentro de casa. Não sabia que você convivia comigo aqui, prazer. Agora está explicado porque a conta de luz é um pouco mais alta, às vezes você, né? Ele descobre coisas que ele não precisava. Tem coisas que você não precisa que outra pessoa precisa, sabia disso? Às vezes você tem um tanto de calçado enfileirado lá que o filho do irmão está precisando, você tem que observar. Eu usei calçado dos meus primos muitos anos, porque meus pais não tinham condição de ficar trocando calçado nosso. Isso não é vergonha para ninguém. Ah, pastor, eu tenho um negócio lá que serve, você pode me dar, eu gosto de ganhar as coisas, pode dar. Eu amo ganhar, pode dar usado, se não tiver furado, rasgado, pode dar. Se não servir para mim, eu dou para alguém. Eu amo dar e receber coisas. Nós precisamos trocar coisas entre nós. Está mudando o clima, começa a olhar, fulano, tal, o irmão ali está precisando, o filho ali, ó, tem em casa, vamos ajudar, vamos servir uns aos outros, ninguém vai ter necessidade de nada. Ao invés de ficar um olhando para a vida do outro e desejando o que o outro tem. Amém? Vamos passar. Não vai dar tempo da gente falar tudo hoje. Hoje é só uma introdução, a gente pode, quem sabe, continuar nas quintas-feiras sobre esse tema, né? Se Deus assim desejar. Não roube. Às vezes você acha que roubar é aquele cara que vai lá no banco com a arma. Sabe quando tem gente, estou falando sério, que ele tem um problema, ele tem dinheiro, mas ele gosta de pegar as coisas dos outros. Lá em casa eu acho que já entrou um monte de ladrão da igreja aqui, não é possível, porque às vezes some umas coisas do nada lá. Some as coisas do nada. Mas que negócio que eu não estou achando? Porque a casa de pastor entra um fluxo grande de pessoas, né? Às vezes você vê um marcador de Bíblia desse, ó. Você tem condição de comprar. Sabia que é uma doença isso? Mas às vezes você sente prazer. Quer ver? Eu vou falar uma verdade. Vamos abrir o jogo aqui. Quem nunca desde criança entrou na casa de ninguém, levou nada, que atira a primeira pedra? Eu já levei. Quem já levou? Eu já levei. Você já levou, cara de pau? Levanta a mão, hein? Quem já levou um brinquedo, uma caneta e tal, ó. Deu bolinha de gude, dá um prazer gostoso ou não dá? Aí vai assim, ó. Bonnie Clyde. Roubei uma bolinha de gude. Quem já fez isso? Sabe por que dá prazer? Porque a carne é o pecado. Irmão, nós temos que assumir essas coisas. Ninguém aqui é super-homem, não. Roubar, é isso aqui que ele está falando. Desprezar a Deus. Tem um negócio que as irmãs roubam direto uma da outra aqui. Vasilha de Tupperware. Tem que montar um ministério dos achados e perdidos das vasilhas de Tupperware aqui na igreja. Coisa que eu mais detesto é a pessoa tem uma comunhão aqui na igreja, traz um bolo, passa uma semana, a pessoa me manda mensagem para mim, olha aqui, para mim que não tem nada a ver. Pastor, por um acaso o senhor viu que a vasilhinha minha, que isso aqui de estimação que a minha avó deu, que eu falei, irmão, eu quero saber de vasilha, eu nem vi vasilha nenhuma. Vem cobrar de mim a vasilha que você roubou. Sério, que você roubou. Aí tem umas irmãs que pegam um arame, esquenta no fogo e escreve na vasilha assim, ó, as iniciais do nome dela, na tampa e na vasilha. Ou então pega uma canetinha, aquelas canetinhas de tinta, e escreve: essa aqui ninguém vai roubar de mim. Esmalte. Aí a pessoa vem, pastor, o senhor não viu a toalha da minha menina? Eu não quero saber desse negócio não. Vai, se vira. Vai comprar outra, vai se virar, não traz mais bolo, dá o seu jeito. Usa pó de margarina, pó de sorvete, que ninguém vai roubar. O que é isso? Roubar. Você vê aquela vasilhona, aquela forma, você olha assim, meu sonho era ter uma forma daquela. Ah, meu marido miserável não compra mim. É hoje, chegou o dia da restituição. Aí você fala, já deixa o carro ligado, virado pro lado da rodovia, que deixa comigo, faz de conta que você não está vendo, deixa a porta aberta. Aí ninguém está olhando. Os tapetes da igreja sumiu, os ladrão aí. Aí pega, aí tá todo mundo lá. Ó, o pastor tá dando um recado lá dentro aí. Liga o carro. Tem gente que não dá dízimo e oferta e leva os envelopes da igreja embora. Esses dias eu fui pegar a pessoa, precisa anotar um negócio, não, pega a agenda aqui, foi abrir, tinha umas 3 envelopes lá dentro. Além do abençoado não dar dízimo e oferta, ele rouba o envelope da igreja e leva embora, para escrever carta para alguém, sei lá, alguma coisa desse tipo. Roubar, é roubar, isso se chama roubar.
Ou tem outro nome? Quem está entendendo? Roubará o homem a Deus? Malaquias 3:10, o quê? Aonde? Mas engraçado que todo mundo que não dá dízimo e oferta fala que pastor é? Interessante, né? Mas a Bíblia chama quem de ladrão? Quem não dá dízimo e oferta. Porque se o pastor administra mal aquele dízimo e oferta, ele vai prestar conta para Deus. Com certeza absoluta. Mas engraçado que a maioria, pergunto para a maioria das pessoas que falam, a igreja é tudo igual, pastor, você dá dízimo? Não, então cala a boca. Porque você é ladrão, de acordo com a Bíblia. Você já viu que as pessoas nos chamam daquilo que elas são? Não é? Vamos lá. Não dê falso. Isso aqui ninguém faz. Irmão Loló, aqui não tem não. A irmã Loló. Como é que chama a irmã que fica na janela, falando a ver todo mundo? Irmã Fifi. Quê? Dona Neide, irmã Fifi. Não tem esse espírito aqui não. Não dê falso. O que é um falso testemunho? Falar algo que não é verdadeiro, mas que é a sua opinião. Pessoal, sabe o que... Fala para o teu irmão, sabe o que você faz com a sua opinião? Guarda para você. Ninguém quer saber a tua opinião. Sabe o que é dar falso testemunho do seu próximo? Vamos lá em casa comer um negócio? Vamos. Eu estou falando porque eu conheço esse demônio, eu lido com ele já há muitos anos. Aí chega lá, começa a brincar, começa não sei o quê. Aí, sabe o irmão fulano de tal? Você viu fulano? Você viu ciclano? É assim ou não é? Ai, você viu o jeitinho deles? Ai, gente, será que o fulano está namorando? Ai, você percebeu que o ciclano voltou depois que o pastor falou aquelas coisas? Ai, meu Deus do céu, o que será? Mas você está falando, não, só estou comentando. Você está dando um falso testemunho. Nós temos alguns advogados aqui na igreja que não estão presentes hoje. Se você der um falso testemunho diante de um juiz e for provado, você pode ser processado e até preso por causa disso. Nós temos um policial que pode responder. Se você é chamado num julgamento criminal e você dá um testemunho falso para defender alguém, o que pode acontecer com você que não tem nada a ver? O outro que está sendo levado diante do juiz. Você, como uma falsa testemunha, pode ser indiciado, pode ter preso. Viram um crime que cometeu esses dias contra o jogador aí? Que morreu? Quem viu? Quem matou foi o cara. Mas a filha e a esposa estão indo junto. Por quê? Por quê? Deram um testemunho o quê? Para defender e encobrir o crime do cara, do pai e do marido. Vão presos. Pelo mesmo crime. Elas pegaram o pau e mataram ele, mas estão sendo condenados por homicídio. Quem entendeu? Então diante de Deus é a mesma coisa. Se na lei do homem é assim, imagina de Deus. A Bíblia fala, pode procurar isso aí, que existem 6 coisas que aborrecem a Deus, e a 7ª Deus detesta. Irmão, a palavra detestar é muito pesada, e nós já ouvimos essa palavra aqui pelo menos 2 vezes hoje aqui, e agora nós vamos ver a 3ª vez. Eu quero que você coloque 6 coisas que aborrece a Deus, as 6 coisas que o Senhor odeia. Fala para o teu irmão, você sabia que Deus odeia algumas coisas? Fala para ele, se você ama a Deus e não quer desagradá-lo, é importante você saber o que Ele odeia. Quais são as 6 coisas que Deus odeia? Olhos arrogantes, arrogância, pessoas arrogantes, língua mentirosa, mãos, que mais? Coração, pés que se apressam em fazer, que mais? Qual que é a pior do que matar alguém? Para Deus é tão criminoso
quanto alguém que mata o outro. Está na Bíblia, irmão. Alguém que fala mal do outro. Alguém que semeia desentendimento. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou pedir por educação que você curva a sua cabeça agora. E eu quero virar a mesa agora, para que haja libertação aqui nessa noite. Eu quero que você tente pensar. Eu vou te conduzir, então ninguém abre os olhos. Eu quero que você tente pensar a última maior dor que você teve por alguém que você amava, uma pessoa, um amigo, que trouxe um problema para a tua vida, um desentendimento, por conta de comentários a teu respeito. Pessoa que foi injusta, levantou calúnias. Quero que você tente lembrar. E se você consegue lembrar, tentar pensar como isso trouxe problemas para você, como foi ruim, doloroso para você, o quanto você sofreu, sabendo que aquela pessoa que você tanto ama falou mal de você, destruiu até amizades, afastou pessoas de você por causa disso. Você consegue lembrar? Quem consegue lembrar, só diga sim, que eu consigo, de uma forma que eu consiga ouvir. Agora, com a cabeça encurvada, pensando em tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Quero te afirmar algo, não perguntar. Da mesma forma que alguém te fez isso, agora saia da condição de vítima e lembre-se da última vez que você fez a mesma coisa com alguém. Porque com certeza todos nós aqui já fizemos isso pelo menos uma vez. Pense de uma vez que você, por um mal entendido, por um impulso, às vezes até com uma intenção boa ou não, você trouxe problemas para alguém. Você afastou uma pessoa da outra por comentários que você fez. Você trouxe discórdia. Você consegue lembrar de algum caso assim? Se você consegue, diga sim. Agora veja como você não mede o seu erro da mesma maneira que você mede aquele que errou com você. Quando alguém erra com você, você coloca uma medida pesada. Você coloca uma balança pesada. Essa pessoa fala, não, ela me traiu a minha confiança, ela não tem volta. Agora, quando você fez o mesmo com alguém, você tem desculpas, justificativas na tua mente para ter feito aquilo. Veja como você e eu somos maus. Veja como você e eu precisamos da palavra de Deus para olharmos com um olhar de sinceridade as coisas, não com um olhar parcial. Nós temos um olhar parcial. Quando alguém nos fere, nós temos uma medida, mas quando nós falhamos e ferimos alguém, nós temos uma outra medida. E se você consegue enxergar isso hoje e ser liberto, peça perdão a Deus por você se fazer de vítima e achar que só você sofre e você nunca ninguém fez sofrer. Arrependa hoje, peça perdão. E se você ainda não consertou com essa pessoa que você fez o mal, procure ela ainda essa semana e peça perdão, porque arrepender-se é voltar-se para Ele. Senhor, nós queremos confessar. Se você quer confessar, diga eu quero. Então ore aí, Senhor, nós queremos. Ore aí no seu lugar. Queremos confessar, Senhor. Nós queremos pedir perdão, Senhor. Porque muitas vezes nós somos bons para julgar as pessoas, mas quando nós falhamos, nós não queremos reconhecer nosso erro. Senhor, nos perdoa, porque nós temos pena de nós, mas não do outro que erra conosco. Nós temos misericórdia para conosco, mas não para o outro, não para dar para o outro que errou com a gente. E talvez, querido Deus, o Espírito Santo está falando comigo que agora você está carregando um peso muito grande nas tuas costas, porque até hoje você fala, não, aquela pessoa errou comigo, e agora você está vendo o quanto você já errou com alguém também, e o Espírito Santo está trazendo cura agora, mostrando você não é perfeito. Você está carregando um fardo pesado por alguém que errou com você, mas você fez igual. E a libertação está em você enxergar que do mesmo modo que você precisa de misericórdia e de perdão, essa pessoa também precisa do seu perdão e da sua misericórdia. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 7, versículo 2, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros, o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. O Espírito Santo de Deus está trazendo cura nesta noite.
Você que está orando, continua orando, mas abre os seus olhos, só leia esse versículo, e não precisa ler em voz alta, só leia, depois curva a cabeça e ore de novo, e reflita nesse versículo. Reflita no que você está lendo. Será que você julga o seu irmão quando erra de uma forma, e você dá um álibi e absolve você rapidamente? Você acha que você vai ser absolvido também? Da mesma forma que você não absolveu o seu irmão, você também não será. Por isso a palavra de Deus fala: perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos quem tem nos ofendido. Nós colocamos uma condição para Deus: Deus, só me perdoa se eu perdoo o meu irmão. Senhor, só tem misericórdia de mim se eu também tenho misericórdia do meu irmão. Pois vocês serão julgados pelo mesmo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Senhor, nós nos arrependemos. Nós não somos vítimas, também somos agentes de dor na vida de alguém. Oh Senhor, quantas pessoas nós trouxemos a dor, quantas pessoas, Senhor, nós trouxemos o choro, nós trouxemos noites mal dormidas, quantas pessoas nós falhamos, nós decepcionamos, nós fracassamos, nós usamos a confiança que nos deram para fazermos o que era mal. Nos perdoa, Senhor, porque se eu perdoar aquele que me fez o mal, eu também, quando falhar, receberei o perdão do meu Deus. Aleluia. Receberei o perdão daqueles que eu falhei, com quem eu falhei. Então vamos ser menos duros com as pessoas. É preciso amar as pessoas como se não houvesse outra oportunidade, outro dia. Há mais flores no velório do que em vida, porque o remorso triunfa mais do que a honra e a gratidão e o amor. Porque há tantas flores no velório e tão poucas flores em vida? O remorso de não ter feito é maior do que fazer. Dê flores em vida. Não adianta mandar uma coroa de flores com o nome da pessoa e dizer o quanto ela representava para você. Ela está num lugar onde não há vida, onde não há obras. Mas ainda há chance para você hoje, se você pegar o teu telefone e ligar para alguém e dizer: me perdoe, você errou comigo, mas eu fui duro demais, eu disse que jamais ia te perdoar, me perdoe, eu necessito também do perdão de Deus, eu te quero bem, eu quero que você me perdoe. Seja livre hoje em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom. Para terminar, vamos lá. Diga: o Senhor é bom. Que tremendo, irmão, que noite maravilhosa que Deus nos deu aqui hoje. Que oportunidade. Volta lá, por favor, meu filho. Como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom crescer na tua palavra. Como é bom, Pai, essa oportunidade que o Senhor nos dá. Coloca lá na onde parou, meu filho. Obrigado, Senhor. Nós queremos obedecer a tua palavra. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Irmão, faz um voto com Deus. Eu estou falando sério. Existe um demônio que destrói relacionamento, destrói o ambiente da igreja, que é a fofoca. Eu detesto fofoca, detesto conversas atravessadas. Ah, mas fulano, mas ciclano. Pessoas inteligentes não falam de pessoas, falam de ideias. Repita comigo: pessoas sábias não falam de pessoas, falam de ideias. Se você, querido, gasta mais tempo quando você está com alguém falando de pessoas, você não é sábio. Quando você está com pessoas, fale de ideias, fale do amor de Deus, fale de princípios. Pare de falar das pessoas. Para com isso, faz um jejum disso. Às vezes a tua família, todo mundo era assim, se arrepende, chore por isso, fala: Senhor, eu vou me arrepender disso, enquanto eu não mudar, eu vou chorar, eu vou fazer um voto todo dia, 2, 3 horas, ficar sem falar, para me ter controle sobre a minha língua. A Bíblia fala que a língua é um pequeno órgão, mas ela domina muitas pessoas. A Bíblia fala, está lá na Bíblia, que até um cavalo é controlado pela boca. Põe um arreio na boca dele, você vira ele para onde quer. Mas o ser humano não dá para controlar. A língua domina ele. A vontade de falar é grande.
É que nem uma língua de uma cascavel. Para com isso, irmãos. Você já viu quantos problemas já trouxe para nós essa igreja? Gente ficar falando de gente. Vocês viram esse ano tanto que eu sofri, tanta luta que eu passei. Para com isso. Se arrependa, igreja. Se alguém começar a falar qualquer coisa do teu lado, pá, corta na hora. Meu irmão, não quero saber disso. Ou você vem aqui em casa para falar de Deus, das coisas, ou então se você falar dos outros, sai de perto de mim. Porque se você sabe fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado como o daquela pessoa, e você vai se amaldiçoar. Aí você não sabe, pastor, esse ano foi difícil. Para mim não foi difícil, não. Eu passei muita luta, mas eu fui um abençoado. Recebi mais pastores debaixo da nossa coordenação, mais igreja, mais gente chegando, mais presente de Deus, mais respeito, mais unção, mais viagem para o exterior, mais bênçãos, mais tudo. Eu não tenho do que reclamar de 2018. Sabe por quê, irmão? Eu não sou melhor que você não, mas eu sou um filho obediente. Eu passei por lutas que era para mim estar arrasado. Vocês sabem, quase perdi meu pai, quase perdi meu ministério, quase perdi tudo. Todo mundo contra mim, mas eu estou aqui de pé, porque eu sou obediente à palavra. Ninguém pode derrotar alguém que tem a palavra do lado dela, e que tem Deus do lado dela. Deus e você sempre vai ser maioria. Ninguém, porque conta princípios da palavra, ninguém pode, gente. Se você está com a palavra, ninguém te toca. Ninguém pode se levantar. A Bíblia fala, ainda que se levante um exército contra mim, eu não serei atingido, abatido. Eu creio nisso. É muito simples ser abençoado. É só obedecer a palavra. É por isso que tem gente que não é abençoado, vive na mesma igreja e sempre está com problema. Por quê? Não obedece a palavra, não é obediente. Ainda que um exército se cerque, meu coração não temerá. Ainda que vistam contra mim, permaneço confiante. Irmãos, eu falo isso com muito amor. Eu não sou melhor que ninguém, eu já falei isso várias vezes. Obedeça a palavra de Deus. Não é o Diego que vocês vão obedecer, é a Deus. E não é o Diego que vocês vão resistir, é a Deus. Eu já cansei de falar isso aqui na igreja, que a Bíblia diz o quê? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Agora tem gente que faz o quê? Resiste a Deus e ele foge de você. Se achega ao diabo e ele se achega a você. Em vez de você resistir ao diabo, você fica resistindo a Deus. Deus está falando, faz isso, faz assim, obedece a palavra. Não. Tudo que eu prego aqui eu vivo, e por isso Deus tem me abençoado. Passo lutas, o diabo se levanta contra mim, Deus vai lá me dar escape, Deus vai lá abrir portas, Deus vai lá supre. Aquela parede caiu, eu falei, meu Deus, é agora. Ainda bem que não canso de ninguém. Despesa para pagar, não terminou nem de pagar a outra parte. Deus vai lá e supre. Deus honra todos os compromissos financeiros. Deus honra a nossa vida, saúde, livramento de enfermidades, cuidando da gente, porque Ele é fiel. Ele quer ser glorificado em nós. Obedeça a palavra. Vocês têm um pastor obediente, sejam também obedientes nessa casa. Eu falo para vocês direto, porque eu amo. Não falta culto, não troca culto por causa de qualquer coisa. Não deixe de vir, não deixe de cumprir os princípios, não deixe de ser ofertante, dizimista, não deixe de obedecer. Deus vai te abençoar. Se eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando, é porque eu sei na minha vida, e eu quero na sua vida também que você seja abençoado. Olha para o teu irmão e fala, Deus quer te abençoar. Seja obediente. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer, a obedecer a todos os meus mandamentos, tudo iria bem com eles, e seus descendentes também para... Uau! Se estivessem sempre dispostos aos mandamentos. Mas se eu pergunto os 10 mandamentos, você sabe falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou nenhum? Como é que você vai ser abençoado? Me diz, me convence. Você quer falar, pastor, o senhor não sabe de nada, eu sei da minha vida, eu sei que você sabe da tua vida, e sei que você não sabe os 10 mandamentos. Será que você pode curvar sua cabeça hoje, e nós vamos encerrar orando? E eu quero que
antes de você orar, leia esse versículo de novo e crave no teu coração. Nós temos que terminar com isso aqui. E se Deus assim permitir, for da vontade dele, quinta-feira que vem nós vamos continuar com esse tema. Leia quantas vezes for necessário antes de você orar. Se for necessário, tira uma foto. Se for necessário, escreva isso e coloque lá na sua casa. Se for necessário. Eu lembro quando eu era menino, tinha 14, 15 anos, eu ia na casa do meu pastor, eu ia na casa dos meus discípulos, e eu falava isso para eles, e quando eles abriam o guarda-roupa, o armário da cozinha estava lá, escrito com letras de marca-texto, os versículos. Hoje em dia nós temos tudo, tecnologia, não fazemos nada. Deus é simples. Eu vou te falar o que Deus falou comigo. Nessa madrugada eu não estava conseguindo dormir. Ele falou: entra lá. Eu fiz um escritorinho para me orar. Entra lá que eu quero falar com você. Eu entrei e ele falou para mim: tá vendo? Eu ganhei uma foto de Jerusalém, dos muros. Ganhei um tempo atrás essa foto. Ele falou: você vai moldurar essa foto e você vai começar a orar por Jerusalém, pela paz de Jerusalém, e você será próspero. Ele falou: eu vou te fazer próspero na terra. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? No escritório está cheio de caixa, é o único cômodo ainda que eu não coloquei em ordem. Ele falou: tá vendo aquela pasta? O Espírito Santo é perfeito, irmão. Eu falei: abre ela. Na hora que eu abri a pasta, tinha um adesivo dentro. Sabe o que estava escrito no adesivo? Orai pela paz em Jerusalém. Está lá o salmo: sejam prósperos todos que orem por ela. Uau! Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Pega o adesivo e cola na imagem e faz uma moldura e coloca. Aí eu coloquei o adesivo, parecia que foi feito para aquela imagem em cima. Levei lá hoje, lá numa loja que eles fazem moldura e colocam vidro. Falei: faz uma moldura para mim assim, que o Espírito Santo mostrou assim. A moldura tem que ser branquinha com detalhe de ouro, dourado, não é ouro, mas detalhe dourado, porque simboliza o que? Branco é o que? Pureza. Dourado significa o que? Nobreza, prosperidade. Coloca a moldura assim, bonitinha, e você vai colocar aqui. Todas as vezes que você entrar no seu escritório, você vai olhar e vai lembrar, porque a gente esquece muita coisa, e vai orar pela paz em Jerusalém. E eu vou te abençoar, porque eu quero te abençoar, e você vai ser próximo, eu quero te fazer próximo. Aí eu falei: eu fiz o quê? Ah, tá bom. O que eu fiz? Aí o Espírito Santo: agora vai dormir. Aí eu levantei hoje, o que eu falei para Dani? Primeira coisa, Deus falou isso comigo. Fomos lá e já mandei fazer. Segunda-feira tá pronto, vou colocar lá, porque eu sou obediente. Aí todo mundo vê você abençoado. Lá, tá bem, mas não sabe que por trás obedeço mínimas coisas que ele pede. A gente está falando aqui, vai lá, escreve um versículo, coloca na porta do teu guarda-roupa, alguma coisa lá de dentro, para não ficar feia a estética. Aí você: tá bom, vou fazer. Passa 3 dias, você nem lembra mais. Será que Deus pode confiar a você? Quantas vezes Deus falou com Noé para ele construir a arca? Ele foi fiel por mais de 100 anos, com um projeto que Deus deu uma vez para ele. Deus me deu um projeto, e eu vou colocar lá. Eu quero ser obediente à voz dele, porque ele só fala com quem está disposto a ouvir. Agora curva a sua cabeça e feche seus olhos. Como você pode ser abençoado se sempre estiver disposto a obedecer e a temer os mandamentos? Não é um ou outro, todos os mandamentos. Senhor, levanta um povo aqui que ama a tua palavra, porque se eles amarem a tua palavra, eles vão ser fiéis a ti. Me dá, Senhor, um coração obediente. Eu quero ser um pastor obediente, que não tem do que se envergonhar. Eu quero cumprir toda a sua vontade na terra, como Davi fez. Um homem segundo o teu coração, que cumpriu toda a sua vontade. Eu não quero obedecer parte, eu quero obedecer tudo, completamente. Dá discípulos para mim, Senhor. Eu profetizo que dessas ovelhas, o Senhor vai levantar discípulos leais a Cristo e a nós em 2019. Discípulos que amam a tua palavra, como Samuel, que dormem no altar, que acordam de madrugada e entendem: Deus quer falar comigo. Discípulos que vão chegar e falar: pastor, olha, Deus está falando comigo, eu anotei, olha as coisas que Deus está me pedindo. Que vão começar com coisas simples. Senhor, desde a pessoa que talvez que entrou aqui pela primeira vez, que nunca pisou numa igreja, ou há muito tempo não pisou, ela vai entender essa palavra de hoje, porque o Senhor é um Deus simples, um Deus perto e não longe. Não se trata de religião, se trata de uma pessoa, a qual quer ter relacionamento conosco, e nós queremos ter relacionamento com ela.
se chama Deus, se chama Jesus e se chama Espírito Santo. Senhor, a partir de hoje nós nos comprometemos a um novo tempo de comprometimento com a Tua palavra, de obediência, não só nos tornarmos ouvintes, mas praticantes dessa palavra, para que sejamos abençoados e para que todos na cidade digam: louvado e glorificado é o nome do Senhor pela vida deles. Aleluia, aleluia. Sua casa será abençoada, seus filhos, seus netos. Você não vai morrer das mesmas enfermidades que os seus familiares, não, em nome de Jesus. O câncer será arrancado, doenças hepáticas, o Espírito Santo está falando para mim, serão quebradas. Doenças inflamatórias, doenças nos ossos, nos músculos, nos nervos, cistos, tumores nos ovários serão arrancados. Doenças, maldições serão quebradas pela obediência à palavra de Deus. Só pela disposição que você está criando a partir de hoje já está sendo quebrado. Comece a ficar de pé e a louvar ao Senhor agora e dizer: eu te louvo, Senhor. Está sendo quebrado maldições na sua vida, querido. Eu estou ouvindo sons de correntes sendo despedaçadas. Comece a orar e dizer: Senhor, está mudando a nossa sorte, o Senhor está mudando a minha história. Comece a louvar Ele e dizer: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero viver disposto para ti, para a tua palavra. Só a tua disposição, que Deus está vendo hoje, a tua sinceridade já está mudando a tua história, já está tirando as enfermidades, já está tirando o espírito de divórcio, de morte, de miséria, em nome de Jesus, desfazendo as obras do inferno, desfazendo as obras das trevas. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, aleluia. Oh, aleluia, oh, digno de glória, adore e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome adorar, digno de glória e honra. Erga tuas mãos. Levantamos nossas mãos para o teu nome adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, não há outro igual a ti. Digno, digno de glória. Você que vai trazer sua primícia, seu dízimo, sua oferta, traga em adoração, traga o melhor para o Senhor, em gratidão. Deus ama quem dá com alegria. Adore a Ele com suas primícias, com tua renda, digno de glória e honra, e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, não há outro igual a ti. Aplaude e glorifica esse Deus, aleluia, aleluia. Glorifica os teus lábios, aleluia. Ele é digno. Noite por essa palavra. Queremos te agradecer, Senhor. Consagramos a ti toda a nossa renda, nossa oferta, nossa primícia, nosso dízimo.
Queremos, Senhor, sermos fiéis a Ti em tudo quanto fazemos, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Seu Santo Espírito esteja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém e amém.